Fala, meu lindo, minha linda. Eu confesso que essa animação de vocês, ela nos anima também. E eu espero que quem esteja em casa se sinta tão amado, acolhido, como eu estou me sentindo aqui junto com vocês. Que essa palavra ministre ao seu coração, que seja força para decisões, e que Deus te encoraje a viver uma nova estação a partir daquilo que você vai ouvir. Eu só quero te pedir um favor antes de ir para o vídeo. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem para você aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. Hashtag 10 milhões. Meu Deus. Mas vamos chegar em 10 milhões. Falta pouquinho. Falta coisinha assim de 2 milhãozinhos. Meu Deus, o que é 2 milhãozinhos pra você? Manda pro amiguinho, que manda pro primo, que manda pro tio, que top. Então compartilha, ativa o sininho, curte. Quando você curte, o YouTube entende que é um negócio que ele pensa, meu, o que é isso? Tanta gente curtindo, deve ser bom. Ele manda pra mais gente, e quanto mais gente assistir, melhor. Eu vou falar em assistir? Bora pro vídeo. Essa palavra, ela é uma das cicatrizes que a gente carrega. Sabe, eu quero contar algo para você aqui. Pega a sua Bíblia, abra comigo Esdras, capítulo de número 10, versículo de número 4. Esdras, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz o seguinte: levanta-te, pois porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faça. Sabe quando eu ouvi a primeira vez esse texto? Essas são as histórias de cicatrizes da nossa vida. O dia que eu ouvi esse texto não foi numa pregação, foi numa resposta de Deus para um momento crucial da minha vida. Se você acompanha um pouquinho a gente, você já deve ter ouvido algumas histórias assim soltas, do apartamento que dá kitnet, do apartamentinho que a gente morou, das pedras que eu coloquei. Ai, irmão, eu sou muito fofoqueiro. Eu não devia falar tanto, mas eu fofoco. Eu tenho um problema, eu sou fofoqueiro. Tem coisas que a gente vive com Deus que é impossível não contar. Então deixa eu só fazer um refresh para chegar no dia que eu ouvi essa palavra. Eu tinha 19 anos, casei com a minha esposa, minha primeira namorada, que conheci com 16. Se você conhece a minha esposa, você sabe quem ela é, quão linda ela é, quão abençoado eu sou. Alguém me disse esses dias, fiquei um pouco ofendido. Ele disse: olha, você deve ter orado muito, a tua esposa pouco. E essa risadinha aí não é bem-vinda. Tudo bem, tudo certo. Pelo menos eu orei muito e Deus me deu a minha esposa. Quando a gente então casou, eu tinha alguns sonhos, e todo mundo é muito parecido no que eu vou falar. Eu tinha um sonho de ter a minha casa. Eu queria abrir, irmão do Glória a Deus, vamos comigo, Deus será contigo, minha linda, fica junto. Preciso de mais uns 10 irmãos do Glória a Deus para nós ficar animados nessa aqui. Então, esse era o meu sonho. Então eu fui aos pouquinhos, porque tudo que é muito rápido perde a graça. Então eu fui aos pouquinhos, eu fui para kitnet. Da kitnet eu fui para o apartamentinho que ficou pronto. E quando eu estava no apartamentinho prontinho, bonitinho, top, maravilhoso, que é isso? Oh meu Deus, que top. Nesse apartamentinho, um dia eu sentia que era hora de dar um passo a mais.
E aí encontrei um terreno para vender. E o terreno eu consegui trocar de permuta no meu apartamento. Só que daí tinha um problema. Eu só tinha o terreno. E sabe, tem coisas na vida que Deus nos impulsiona e que a gente tem dificuldade, e a gente tem um pouco de problema de crer completamente. Então a gente faz e se arrepende 5 minutos depois, mas aí já está feito. Então eu troquei no terreno, e aí o apartamento tinha um prazo para eu sair do apartamento. Então agora eu entrei em contagem regressiva para entrar em depressão, porque agora eu tinha que construir uma casa. Só que deixa eu te falar, lindo, eu não sabia nem por onde começar. Eu nunca tinha construído uma casa. Aí fui pro Google. E aprendi a fazer planta. E desenhei a primeira planta da minha casa. Escuta essa que você vai amar. Ai, deu 600 metros quadrados. Porque no desenho era tão barato, irmão. Só risquinho pra cá, risquinho pra lá. E eu fiz com aquela medida que 1 centímetro era 1 metro. Então fiz a casa top, uma folha linda. E passei, mostrava pra minha esposa. Falava, que é isso, hein? É top. E aí fui na casa de um amigo meu. Aquela casa de 600 metros quadrados. Talvez ele vai ver essa mensagem. Aí eu mostrei pra ele aqui. Ele falou, nossa, que é isso, hein? É maior que a minha casa. Aí eu já olhei pra ele assim, quê? Eu não tinha noção de nada, irmão. Aí ele falou assim, quanto você acha que você vai gastar 1 metro? Eu falei, que metro? Eu não sei como que é que faz a conta. Faz uma conta aí, ele me passou um valor de metro, irmão. Quando eu olhei, eu coloquei na calculadora os 600 vezes o valor do metro, que deu o resultado. Eu peguei a folha e dobrei. Falei, a gente não precisa de tudo isso para viver, não. Que é isso? E aí desenhei outra planta. E essa deu 220 metros. Que é isso? Morava em 48. Recorde mundial. Fiz a planta. Encontrei um arquiteto que aceitou fazer aquela planta que eu desenhei. Eu tinha alguns sonhos. Abrisse já a porta da casa, visse o fundo do terreno. Coisa de sonho. Cada um tem o seu. E aí eu fui no arquiteto. O arquiteto me cobrou 5 mil. Falei, o senhor faz em quantos? Isso que estava só nos 5 mil do projeto. Irmão, ele parcelou, fechei, fiz o projeto. E agora entra esse texto. Porque a conta não fechava nunca. Aquela conta nunca iria fechar. Eu fui para o culto, fui para a igreja. E estou eu sentadinho, tentando prestar atenção no culto. De vez em quando abri a Bíblia. O que eu coloquei lá dentro? A planta. Eu olhava a planta me olhava, nós nos olhávamos. Só tinha uma palavra, impossível. E eu estava muito triste, muito desanimado, sabe? Na verdade, naquele dia eu estava com um sentimento no meu coração que eu havia cometido um erro muito grande. Que aquilo que eu havia planejado nunca ia ficar pronto, nunca ia dar certo. O valor era alto demais, o milagre era grande demais. Tudo era tão difícil que eu fechei a Bíblia no sentido assim de que acabou o plano, acabou a planta. Deixa, eu prefiro perder 5 mil do que passar vergonha com essa casa que nunca vai ficar pronta. Fechei a Bíblia e um irmão veio por trás de mim, colocou as mãos no meu ombro e falou: Dave, eu não sei o porquê, mas eu estava no meu banco e Deus me incomodou para te dar uma palavra. Só que eu não sei o porquê, eu nem conheço o texto,
mas é Esdras capítulo 10, versículo de número 4. Aí eu falei para ele, eu tenho que abrir? Ele falou assim, pode abrir, porque eu não abri. Aí eu abri, Esdras capítulo 10, versículo 4. Levanta-te! Ei, levanta-te, porque a ti pertence este negócio. Tem de bom ânimo e fazei-o, esforça-te, porque eu serei contigo. Esse dia eu aprendi uma palavra, fé, e descobri que fé se pronuncia de uma maneira diferente. Você vai amar. Eu estava ansioso por essa mensagem. Lindo. Fé se pronuncia R-I-S-C-O. Fé se pronuncia risco, porque você não vê o chão, mesmo assim assume o risco de dar o primeiro passo. Você não consegue ver a porta, mesmo assim leva as mãos para a maçaneta que ainda não existe. Só que a fé, que é a firme convicção nas coisas que não se vê, só descobre o resultado dela quem assume o risco. Só que eu quero que você entenda, lindo, assumir o risco é assumir de verdade. Naquele dia eu saí do culto e falei para minha esposa, eu acredito na palavra, nós vamos construir a casa. A casa vai ficar pronta antes do que a gente imagina. Irmão, tem alguém que tem algum sonho travado aqui? Tem alguém que está esperando algo da parte de Deus? Eu quero que você levante a mão. Eu quero que você levante a mão assim, bem alto, aonde você estiver. Então eu quero que você saiba, entenda, a sua declaração de fé e a sua postura de coragem de assumir o risco, em nome de Jesus, fará você viver um grande milagre. Agora, escute a história, porque a história vai piorar. Eu, então, agora tinha a certeza que a casa ia ficar pronta, só a conta que não sabia de nada. Minha conta estava top, só o aluguelzinho daria conta. Mas eu tinha um carro. Essas histórias são maravilhosas. Eu tinha um carro que era o carro do meu sonho, irmão. Eu comprei antes de pensar da casa. Eu comprei o carro top. Até contei ontem para os irmãos que estavam aqui. E esse carro capotou. Do nada. Ele resolveu que deveria partir dessa para melhor. Um homem bêbado bateu na gente na rodovia. A gente capotou o carro, ficou de perna para cima. Saímos do carro, eu e minha esposa, mas não antes de outro carro virem bater na gente. E o carro bateu em alta velocidade e o nosso carro girava na rodovia, virado de cabeça para baixo. Então eu consegui sair do carro desesperado, tirei a minha esposa, coloquei no guarda-reio e me lembrei do meu óculos e do meu telefone que estava dentro do carro. Eu voltei para dentro do carro e eu vi a minha esposa gritando, meu marido está lá dentro! E um carro em alta velocidade desviou da ambulância que estava marcando o lugar e bateu no carro que eu estava de joelho dentro. Ai, mas não ia só acontecer a casa? Não, lindo. Saí eu do carro que nem um gato. Um gato. Gostei dessa. Minha esposa confirma. Saí do carro como eu sou todos os dias. Aí tinha um cortezinho no joelho, mas nada, um negocinho assim. Aí o paramédico veio, falou, não é nada. Eu falei, mas corta pra ver.
Ah, irmão, pô, sofri um acidente, deixa o atendimento ser completo. Aí ele cortou. Não era nada, era só um negocinho assim, um vidrinho que ficou. Eu falei, nossa, perdi a calça, né? Que benção. Resumindo, eu nunca tinha feito seguro de um carro. E aquele carro tinha feito seguro. Eu nunca tinha um carro daquele valor. Mas aquele carro tinha acabado de ser quitado fazia 10 dias antes do acidente. E eu nunca vi o carro como parte da casa. Deus olhou e falou assim, vou te dar vou te dar a casa, mas vou usar o carro de entrada. Ai, se Deus me perguntasse, eu ia dizer, deixa quieto, vamos dar uma seguradinha. Só que como Deus sabe o que é melhor para nós, alguma coisa que Ele nos tira é para nos devolver em proporção dobrada e incalculável. A fé me faz entender que abrir mão de algo por aquilo que Deus tem é acertar em cheio para viver de maneira plena e completa aquilo que Ele deseja para mim e para você. Só tem um problema: essas oportunidades batem na nossa porta todos os dias. Todos os dias tem um milagre para você viver, lindo. Todos os dias Deus manda alguma coisa grande, alguma oportunidade para você, e você não vive por uma coisa, você não assume o risco. Deus já deu quantas ordens de comando para você viver coisas extraordinárias, milagres extraordinários, e você diz, não vou. Perdeu. Eu tinha uma palavra, a casa, eu tomei posse e não me arrependi, porque eu fiz um propósito com o Senhor. E quando tudo ficou pronto, a vizinha da casa de trás procurou a minha mãe. Ela disse para minha mãe, olha, eu vi essa casa do início ao fim ficando pronta. E ela disse que ela via, e eu sei porque era eu que estava lá, ela via eu de mãos erguidas dentro de um monte de tijolo e cimento, com as mãos levantadas, dizendo, Jesus, vai ficar pronto, Senhor. O Senhor vai enviar condição e vai ficar pronto. Eu não vou passar vergonha, eu não vou ser envergonhado. E aí a casa foi ficando pronta. Quando o primeiro quarto ficou pronto, a minha oração mudou. Não era mais para a casa ficar pronta, era dizer, Jesus, agora eu quero um filho para colocar nesse quarto. Jesus, eu quero um filho. E a casa tem 3 quartos, só tem eu, Jesus, e a Paula. Se eu brigar, tem outro quarto, dorme em 2. E o terceiro, deixa para o Senhor encher. Quando a casa estava quase ficando pronta, eu me lembro de subir no último andar, lá onde estava a caixa d'água, e falar para o pedreiro, o quarto vai ser usado, porque o João está chegando. Eu li uma história essa semana de um pastor Jentezen Franklin, e ele contou uma história de uma oportunidade que ele perdeu. Você conhece alguém que já perdeu uma grande oportunidade e quando perdeu, depois que passou, descobriu a... Conhece? É, né? Ele, tadinho, era um pastor relevante, a igreja estava pujante, haviam acabado de construir um novo prédio e agora faltava mobiliar o prédio, e estavam em vento em popa com aquela missão, quando um telefone dele tocou dizendo, olha, temos uma televisão à venda, o valor da televisão é 3 milhões de dólares, mas Deus nos moveu para vender para vocês por um valor abaixo, e a gente só vai fazer se for para vocês 2 milhões e meio. O ministério desse pastor é um ministério evangelístico também, e ele é um dos grandes pregadores da televisão americana, mas não tem a sua televisão. Aí escuta que doideira, ele se sentiu impulsionado a comprar. Não, eu vou comprar. Só que aí ele fez o que a fé nos oculta, conta. E eu vou te falar, lindo, não tente colocar na ponta do lápis a história de um milagre, a conta nunca vai fechar.
Entendeu, bebê? Não dá para descrever, não dá para contar. Milagre não se explica, se vive. É óbvio, você pode, mas é difícil a gente, na nossa capacidade, tentar explicar a provisão e o cuidado do Senhor. Bom, a história se resume ele dando uma negativa e desistindo da compra. A gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir, a gente tem que mobiliar a igreja, a gente tem que terminar o templo. Então, muito obrigado. Passaram-se 6 meses e a lei de telecomunicações nos Estados Unidos mudou. E aquela televisão que era a princípio para uma pequena cidade chamada Gainesville recebeu o aumento de potência para atingir todo o estado da Geórgia. E a TV que valia 3 milhões e a igreja pagaria 2,5 milhões, 6 meses depois valia 50 milhões de dólares. Sabe o que eu aprendo? A melhor oportunidade não é a que passou. Talvez a melhor oportunidade é aquela que te traz um monte de problemas, dificuldades, batalhas. Mas é muito melhor você abraçar uma oportunidade cheia de problemas do que viver uma vida inteira hipervalorizando uma que passou. É crer, é assumir o risco de dizer: Jesus, eu não consigo, mas se o Senhor está dizendo que eu posso, eu posso. É a casa. Vocês não vão acreditar na casa. A casa ficou pronta e a gente entrou na casa no mês de outubro de 2017. Dezembro, nosso filho nasceu. Voltamos para o Brasil para morar na casa. Só que quando voltamos, o YouTube aconteceu. E aí você não vai acreditar. A casa é muito doido isso, irmão. A casa não servia mais, porque do nada a gente virou ponto turístico na rua. Em 3 meses eu não conseguia mais chegar e entrar dentro da minha casa. Todos os dias tinha alguém filmando, fazendo foto, e a gente já não sabia se era mais seguro ou não. Até que um dia um monte de homem mal encarado dentro de um carro ficou na frente da minha casa, esperando eu chegar, e meu pai pediu para que eu não fosse para casa. E aí você vai dizer: David, mas você batalhou tanto pela casa. Batalhei. Entenda o que eu vou te dizer agora, lindo, pelo amor de Deus. Lembra da primeira planta que eu desenhei? Testemunho tem que ser contado na frente do espelho, para que você não se esqueça que nenhuma promessa derramada pelo Senhor cai por terra, senão antes Ele a cumpra. Eu era só um garotinho desenhando uma casa, e que naquele dia parecia distante. Imagino o olhar de graça do Senhor para mim, fazendo o desenho daquela planta, tentando recalcular de acordo com a minha realidade, e Deus dizendo: lindo, esquece a tua realidade, olha para a minha. Esquece o teu tamanho, olha para o meu. Esquece a tua dificuldade, olha para a solução.
Lindo, eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é o sonho que você carrega e que talvez muito distante parece. Eu quero que você entenda que se o que você sonha antes foi sonhado no coração do Senhor, se prepare. Se prepare. Se prepare. Feche os olhos e se lance no meio do colo daquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Nunca se esqueça, um dia um milagre era chamado de impossível. Um dia uma cura era chamado de doença. Um dia chamaram uma casa de planta. Você está entendendo? Quando Deus coloca a mão, você só precisa entender uma palavra que não pode ser esquecida com jamais. Se Ele estiver com você, vai dar certo. Eu quero que você diga para o irmão que está do teu lado, se você está no Uber, fala para o Uber. Se você estiver no ônibus, levanta, procura um irmão conectado. Mas eu só quero que você não esqueça, vai acontecer. Como assim, Dave? Deixa eu ser o irmão que coloca a mão nos teus ombros no meio do culto. Levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Tem de bom ânimo e fazei-o, porque nós seremos contigo. Essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Esdras capítulo 10, versículo de número 4. Quando você esquecer, lembre-se, se Ele entrar com você, tem de bom ânimo, esforça-te, porque é impossível não acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu te amo. Tu és maravilhoso. E essa palavra reacendeu em nós todas as promessas que o Senhor liberou sobre nós. E sim, Jesus, nós cremos que nenhuma palavra irá cair por terra, senão antes o Senhor a cumprirá, porque Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Jesus, se o Senhor nos impulsionar, nós iremos nos lançar, mesmo sem ver, mesmo sem os nossos olhos perceberem, nossas mãos tocarem, mas se a Tua presença nos dizer vai, nós iremos. E em nome de Jesus, os nossos olhos verão tudo o que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus.